Você já sentiu que estava sendo observado em uma cidade onde todos se conhecem? Em 1957, a pequena Plainfield descobriu que o vizinho esquisito, mas inofensivo, guardava segredos que nem o cinema de terror mais ousado conseguiria inventar. Hoje, no Clube do Crime, vamos abrir as portas da fazenda de Ed Gein e entender como uma obsessão familiar criou o maior pesadelo da América. Você provavelmente já ouviu o nome Ed Gein antes. Talvez você o conheça como o cara que inspirou o Leatherface, ou o Norman Bates, ou o Buffalo Bill. Ele foi referenciado em tantos filmes, livros e séries que quase parece que ele é um personagem fictício. Mas não era. Ele era real. E a história de como ele se tornou quem se tornou é honestamente mais perturbadora do que qualquer coisa que Hollywood já colocou na tela. Porque não começou com um porão escuro ou um corpo morto. Começou com uma mãe, uma Bíblia e um menino que não tinha absolutamente mais ninguém no mundo. Essa é a história completa de Ed Gein. M27 de agosto de 1906. La Crosse, Wisconsin. Edward Theodore Gein chegou ao mundo como o segundo filho de George e Augusta Gein. No papel, parecia uma família comum do interior americano. Pai, mãe, 2 filhos, uma casa, uma vida, mas nada nessa família era comum. Augusta Gein era uma mulher profundamente religiosa, não de um jeito calmo e amoroso, mas de um jeito duro, sufocante, cheio de fogo e punição. Ela acreditava que as mulheres eram naturalmente pecadoras. Ela acreditava que o mundo fora de casa era corrupto e sujo. Ela acreditava que se seus filhos chegassem perto de outras mulheres, seriam destruídos. Então ela fez de tudo para garantir que isso nunca acontecesse. George Gein, o pai de Ed, era o oposto. Quieto, fraco, quase invisível. Bebia, fazia bicos, não conseguia enfrentar a própria esposa e nunca tentou. Para Ed e seu irmão mais velho Henry, o pai poderia ser uma mobília. Augusta era quem mandava em tudo, e Augusta era quem os aterrorizava. Quando Ed tinha cerca de 7 anos, a família se mudou para uma fazenda de quase 80 hectares em Plainfield, Wisconsin. Augusta escolheu o lugar especificamente por ser isolado, sem vizinhos por perto, sem distrações, sem influência externa. Só os 4. A Fazenda e a Palavra de Deus, interpretada por Augusta Gein. Todo dia, Augusta lia a Bíblia em voz alta para os filhos. Mas ela não lia as partes gentis, as partes sobre amor e perdão. Ela lia o Antigo Testamento, passagens sobre morte, punição e a maldade do mundo. Ela dizia a Ed e a Henry que as outras pessoas eram más, que as mulheres especialmente eram instrumentos do diabo, que sexo era sujo e errado. Ed ouvia cada palavra. Ele quase não ia à escola, não tinha amigos. Nas poucas vezes em que tentou se aproximar de outras crianças, Augusta o punia. Ela queria ele perto, ela queria ele só dela. E aqui está a parte difícil de engolir. Ed amava a mãe. De verdade, completamente, de um jeito quase desesperado. Ela era a única pessoa que alguma vez prestou atenção nele. Era a única pessoa no mundo dele. Então, mesmo enquanto ela o controlava e torcia sua visão de tudo, mulheres, relacionamentos, a própria identidade dele, ele simplesmente absorvia tudo. O irmão Henry começou a se afastar. Henry passou a enxergar a mãe pelo que ela realmente era. Chegou até a criticá-la para Ed, dizendo que Augusta não estava certa, que o controle dela não era normal. Ed não queria ouvir. Em 1944, Henry e Ed combatiam um incêndio em sua propriedade. Quando o fogo acabou, Henry estava morto, com hematomas na cabeça. A conclusão oficial foi morte acidental. Ed levou a polícia diretamente até o corpo, o que era estranho, porque o corpo estava numa área que não havia queimado. Ninguém investigou com cuidado. O caso foi encerrado e Ed ficou sozinho com a mãe.
Por um tempo, eram só os dois na fazenda. E Ed parecia se dar bem com isso. Fazia pequenos trabalhos em Plainfield. As pessoas o conheciam como o cara quieto e um pouco esquisito. Às vezes tomava conta de crianças da vizinhança. Era considerado inofensivo. Mas então, em 1945, Augusta teve um derrame. Ed cuidou dela, a tratou. Era completamente dedicado à recuperação dela. Ela teve outro derrame, mais grave. Ficou paralisada e Ed ficou ao lado dela todos os dias, cuidando dela. Então, em 29 de dezembro de 1945, Augusta Gain morreu. E algo dentro de Ed Gain quebrou completamente. Pensa nisso por um segundo. A vida inteira dele, tudo o que ele era, tinha sido definido pela relação com a mãe. Ela dizia quem ele deveria ser. Ela dizia que o mundo era mau. Ela fez de si mesma o universo inteiro dele. E agora, ela tinha ido embora. Ed tinha 39 anos e nunca tinha tido um relacionamento de verdade com outra pessoa. Nunca tinha se entendido como alguém separado de Augusta. Não sabia quem era sem ela. Ele selou os cômodos que ela usava, o quarto, o andar de cima, a sala, e os manteve exatamente como ela havia deixado. Não tocou em nada. Os preservou como um santuário e então começou a ler. Ed se tornou obcecado por livros sobre anatomia humana, rituais funerários e algo que havia lido: os experimentos nazistas em corpos durante a Segunda Guerra Mundial. Era atraído por histórias sobre caçadores de cabeça no Pacífico Sul, sobre pessoas que guardavam troféus dos mortos. Ele começou a ir ao cemitério local à noite. No começo, só lia os obituários, procurando mulheres que tinham morrido recentemente, mulheres com idade próxima à da mãe. Ia até os túmulos, só ficava parado lá. Depois, começou a cavar. Ao longo de vários anos, Ed Gain desenterrou corpos de cemitérios em Plainfield e arredores. Trazia partes para casa, fazia coisas. Um cinto feito de mamilos femininos, uma lixeira feita de pele humana, 4 narizes, 9 máscaras feitas de rostos humanos reais, uma caixa cheia de genitálias femininas preservadas, um colete feito do torso de uma mulher completo com seios, que os investigadores acreditavam que ele usava pela casa. Ele tentava construir uma mulher. Alguns investigadores acreditavam que ele tentava recriar a mãe. Outros acreditam que ele tentava se tornar ela. Por anos, ninguém sabia. Ed continuava indo à cidade, continuava cuidando de crianças, acenava para os vizinhos, conversava na loja de ferramentas. Ninguém suspeitava de nada. Até 16 de novembro de 1957. Bernice Worden, dona da loja de ferramentas local, 58 anos, desapareceu. O filho dela, Frank, que era xerife adjunto, foi até a loja e encontrou sangue no chão. O último registro no livro de vendas era uma venda para Ed Gain, meio galão de anticongelante. A polícia foi até a fazenda de Ed. O que eles encontraram lá? Investigadores que tinham visto guerra, que tinham visto todo tipo de cena de crime. O que eles encontraram lá fez homens adultos passarem mal fisicamente. O corpo de Bernice Worden estava no galpão. Ela havia sido decapitada e estava pendurada de cabeça para baixo no teto, esventrada como uma carcaça de veado. E dentro da casa, cômodo após cômodo, estava o resto. As máscaras, as tigelas feitas de crânios, o abajur feito de pele humana, a cadeira estofada com material humano, a geladeira com órgãos dentro. Quando prenderam Ed, ele estava na casa de um vizinho jantando. Estava calmo, quase animado. Quando perguntaram sobre os corpos, ele admitiu ter matado 2 mulheres, Bernice Worden e uma dona de bar chamada Mary Hogan, que havia desaparecido em 1954. As profanações de túmulos, 10 ou mais confirmadas, ele não considerava erradas da mesma forma. Na cabeça dele, aquelas pessoas já estavam mortas. Ed Gain foi declarado mentalmente incapaz de ser julgado.
Ficou internado no Hospital Estadual Central para Criminosos Insanos e depois no Instituto de Saúde Mental Mendota. Em 1968, foi finalmente considerado capaz de ser julgado. Foi condenado por homicídio em primeiro grau e voltou para Mendota, onde viveu até morrer de insuficiência respiratória em 1984. Tinha 77 anos. Dizem que era um paciente exemplar, quieto, educado, benquisto pela equipe. Aqui está o que fica comigo na história de Ed Gein. Tem uma versão dessa história em que Ed Gein é só um monstro, um vilão de Halloween, uma fantasia, uma máscara na parede. E é fácil deixar assim, porque olhar mais fundo é desconfortável. Mas a história mais funda é sobre o que acontece quando você pega uma criança. Uma criança sensível, isolada, desesperada, e faz de si mesmo o mundo inteiro dela. Quando você enche esse mundo de medo e vergonha e da ideia de que outras pessoas são perigosas. Quando você corta todos os laços humanos normais e ensina que o único amor disponível é o amor que você controla. Augusta Gein nunca esfaqueou ninguém, nunca desenterrou um túmulo, mas ela construiu as condições para alguém que faria isso. Isso não é desculpa para o que Ed Gein fez. As mulheres que ele matou eram pessoas reais com famílias reais. Bernice Worden tinha um filho que entrou naquela loja e encontrou o que encontrou. Mary Hogan tinha pessoas que a amavam. Nada justifica o que Ed fez a elas. Mas se você quer entender como algo assim acontece, entender de verdade, não só estremecer e seguir em frente, você precisa olhar para o começo. Precisa olhar para um menino pequeno numa fazenda isolada, sem amigos, sem um pai que valesse, e com uma mãe que o fez acreditar que ela era tudo o que existia. A fazenda em Plainfield foi demolida em 1958, antes que pudesse virar atração turística. O homem que comprou o carro de Ed disse às pessoas: "É o carro do Gol." Cobrava entrada para ver o veículo em feiras do interior. A cidade de Plainfield tentou esquecer, seguir em frente, mas algumas histórias não deixam você fazer isso. Porque a coisa mais assustadora sobre Ed Gein não são as máscaras, nem o galpão, nem o que a polícia encontrou naquela noite. A coisa mais assustadora é o tempo que levou para alguém perceber. Se esse tipo de história é o que você curte, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.